minha opinião, o Corinthians já caiu para a Série B. O Corinthians já caiu pelos números que eu fiz. Uma história de superação, onde ninguém acreditava, ninguém, exceto a fiel torcida. Relembre comigo nesse mini documentário a história completa da ascensão do Corinthians, do rebaixamento à Libertadores da América. O Corinthians inicia o Campeonato Brasileiro contra o Clube Atlético Mineiro. E o Corinthians vai a campo com a seguinte escalação: Cássio, Wagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Fausto Vera, Ângelo Romero, Rodrigo Garro, Wesley e Yuri Alberto. E ao decorrer do jogo entra Mateuzinho no lugar de Wagner, Maicon no lugar de Fausto Vera, Paulinho no lugar de Gustavo Henrique, comandados pelo técnico Antônio Oliveira. Jogo esse que acaba 0-0, sem muita chance para os dois lados. E a primeira rodada termina, o Corinthians fica na 13ª colocação. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, onde perde a partida por 2-0 com gols de Lucas Barbosa e José Carlos. O Corinthians começa esse jogo com Cássio no gol, Hugo, Gustavo Henrique, Félix Torres, Wagner, Igor Coronado, Ranieri, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Ângelo Romero. E durante o jogo, Maicon entra no lugar de Paulinho, Pedro Raul no lugar de Yuri Alberto, Gustavo Mosquito no lugar de Ângelo Romero, Fausto Vera no lugar de Ranieri e Paulinho entra na vaga de Maicon. E o Corinthians cai para a 17ª posição, entrando na zona de rebaixamento. E o Corinthians vê um início de brasileiro muito ruim, e agora a partida seria contra o Red Bull Bragantino. E o Corinthians inicia essa partida com Cássio no gol, Hugo na lateral, Raul Gustavo, a novidade na zaga, Félix Torres, Mateuzinho, Ranieri, Fausto Vera, Pedro Henrique de ponta esquerda, Rodrigo Garro, Igor Coronado de ponta direita e Pedro Raul no ataque. E o Corinthians perde essa partida por 1-0, gol de Vitinho, e agora amarga 3 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas e um empate, 3 gols sofridos e nenhum marcados. E ao longo do jogo entrou Ângelo Romero na vaga de Coronado, Wesley na vaga de Hugo, Yuri Alberto na vaga de Pedro Henrique, Paulinho na vaga de Fausto Vera e Breno Bidon na vaga de Rodrigo Garro. E não foi suficiente para reverter o resultado. E o Corinthians termina essa rodada na 18ª colocação. E o treinador Antônio Oliveira já estava na balança. Até que viria a 4ª rodada do campeonato, agora contra o Fluminense, Corinthians jogando na Neoquímica Arena. E foi um jogo que parecia ser a virada de chave do Corinthians. O time venceu por 3-0 com gol de Kaká e 2 de Wesley, e o Wesley aposentando Felipe Melo. E nesse jogo o Corinthians iniciou com Carlos Miguel, Wagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Rodrigo Garro, Ranieri, Breno Bidon, Pedro Henrique, Ângelo Romero e Wesley. E durante a partida entrou Gustavo Mosquito no lugar de Mateuzinho, Matheus Bidu no lugar de Ranieri, Mateuzinho no lugar de Gustavo Silva, Paulinho no lugar de Hugo e Guilherme Biro no lugar de Breno Bidon. Você pode perceber que Antônio Oliveira não tinha um padrão ainda do time titular. E após essa vitória, o Corinthians salta a 18ª colocação para a 15ª. A 5ª partida do Corinthians seria contra o Fortaleza, também na Neoquímica Arena. Corinthians esse que entra com Carlos Miguel, Wagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Gustavo Silva, Rodrigo Garro, Wesley e Ângelo Romero. E ao longo da partida entrou Mateuzinho no lugar de Mosquito, Pedro Raul no lugar de Romero, Giovanni no lugar de Wagner, Paulinho no lugar de Breno Bidon e Fausto Vera no lugar de Ranieri. E esse jogo saiu 0-0 quando saltou uma posição na tabela, partindo para a 14ª colocação. E já estamos na 5ª rodada e o Corinthians tem apenas 3 gols marcados em uma só partida contra o Fluminense. Agora era a hora de enfrentar a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Flamengo. E essa partida marca uma mudança de formação por parte do treinador Antônio Oliveira. O Corinthians entrou na formação 3-4-3 com a seguinte escalação: Carlos Miguel e uma linha de 3 zagueiros, Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. No meio, Hugo jogando de ala, Breno Bidon, Paulinho e Wagner também de ala. Na teoria, porque na prática esses dois laterais viravam zagueiro na jogada com 5 atrás, 2 no meio e 3 na frente. Nosso ataque era Wesley, Rodrigo Garro de falso 9 e Ângelo Romero. E para surpresa de 0 pessoas, o Corinthians perde essa partida por 2-0. Esse jogo marcava a ida de Yuri Alberto também para o banco de reserva, culpa da sua má fase. Mas ele entra durante o jogo na vaga de Paulinho, Coronado entra no lugar de Kaká, Mosquito no lugar de Romero, Léo Maná no lugar de Wagner e Guilherme Biro no lugar de Rodrigo Garro. E essas substituições só mostravam o quanto Antônio Oliveira já estava perdido no comando técnico do Corinthians. E com essa derrota o Corinthians cai para a 16ª colocação. E agora o Corinthians tinha um jogo em casa contra o embaladíssimo Botafogo para tentar reverter essa má fase. E essa é a primeira partida que o Corinthians jogava sem o seu goleiro ídolo Cássio, que tinha se transferido para o Cruzeiro. E aí já começa a crise dos goleiros no Corinthians. Mas para esse jogo o Corinthians entrou com a seguinte formação: Carlos Miguel, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Hugo, Rodrigo Garro, Ranieri, Breno Bidon, Igor Coronado, Yuri Alberto
e Wesley. E durante a partida entra Gustavo Mosquito no lugar de Wesley, Anderson Romero na vaga de Breno Bidon e Fausto Vera no lugar de Mateuzinho. De novo, Antônio Oliveira mostrando que não confiava nas suas convicções, pois mudou a formação só contra o Flamengo. E o Corinthians perde essa partida por 1-0, e é o jogo que marca a volta do Corinthians para a zona de rebaixamento, agora para a 17ª colocação, com apenas 5 pontos de 21 pontos disputados. E o Corinthians agora ia para a sua 8ª partida, fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Corinthians entrou com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Hugo, Kaká, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Igor Coronado. Foi nesse jogo que o Yuri Alberto marcou pela primeira vez pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro desse ano. O jogo terminou 2-2, afundando ainda mais o Corinthians na crise, que ainda havia entrado durante a partida. Caetano no lugar de Igor Coronado, Gabriel Moscardo na vaga de Breno Bidon, Giovani no lugar de Wesley e Fausto Vera no lugar de Yuri Alberto. Sendo repetitivo aqui, mostrando que Antônio Oliveira não tinha convicção nenhuma de novo. Todas as substituições que ele fazia era sem critério. E o Corinthians agora tinha 6 pontos de 8 jogos disputados. E mesmo empatando, o Corinthians consegue subir uma posição na tabela, deixando a zona de rebaixamento, subindo agora para a 16ª colocação. E agora viria a 9ª rodada e um clássico contra o São Paulo jogando em casa. E esse jogo terminou 2-2. E era um jogo que mostrava de novo a fragilidade defensiva do Corinthians, pois com 4 minutos de jogo o Corinthians tomava um gol de Lucas Moura. Conseguiu ainda empate com o Igor Coronado com 31 no primeiro tempo, mas e o Kaká fazer um gol contra, botando o São Paulo na frente do jogo. Até Gustavo Silva marca e deixa tudo igual. E o Corinthians entra nesse jogo contra o São Paulo com mudanças. O Corinthians entra com Carlos Miguel, Mateuzinho, Kaká, Caetano na zaga, Hugo, Gabriel Moscardo agora no meio, Ranieri, Gustavo Mosquito, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. E durante o jogo entrava Breno Bidon no lugar de Moscardo, Pedro Raul no lugar de Gustavo Silva, Pedro Choca, zagueiro na vaga de Wesley, Matheus Araújo no lugar de Yuri Alberto e Giovani no lugar de Igor Coronado. E esse jogo marcou a volta do Corinthians para a zona de rebaixamento, amargando agora a 17ª colocação. E agora o Corinthians ia para a 10ª rodada enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio, e o Corinthians sai derrotado esse jogo por 1-0. E para esse jogo o Corinthians não tinha Carlos Miguel expulso, e o Corinthians entrou com a seguinte escalação: Matheus Donelli, Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Breno Bidon, Wesley, Igor Coronado, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. E durante o jogo entrou Matheus Bidu no lugar de Hugo, Pedro Raul na vaga de Breno Bidon e Gustavo Silva no lugar de Mateuzinho. Com essa derrota, o Corinthians amargava a 18ª colocação do campeonato, afundado em crise. 11ª rodada do Brasileirão, Atlético Paranaense e Corinthians na Liga Arena. Jogo esse que marcava a saída do goleiro Carlos Miguel, agora transferido para o Nottingham Forest, envolvendo toda a novela, qual o Corinthians perdeu 2 goleiros, que era o Cássio e o seu sucessor Carlos Miguel. E agora havia em Donelli a sua esperança num gol. E o Corinthians entrou com a seguinte escalação: Matheus Donelli, Hugo, Caetano, Kaká, Léo Maná, Ranieri, Breno Bidon, Mosquito, Rodrigo Garro e Wesley. E na frente, Pedro Raul. E nessa partida entrou Igor Coronado no lugar de Mosquito, Mateuzinho no lugar de Léo Maná, Arthur Souza no lugar de Pedro Raul, Matheus Araújo no lugar de Hugo e Kaique no lugar de Wesley. E esse jogo o Corinthians estava perdendo até os acréscimos, até que 92 minutos do segundo tempo acontece a lei do ex e Kaká empata para o Corinthians. E o jogo terminou empatado e mais crise para o Corinthians. Continuando na 18ª colocação, com 8 pontos e na 18ª colocação, o Corinthians agora vê um jogo teoricamente fácil contra o Cuiabá em casa, mas com 5 minutos o Corinthians toma um gol de Marlon, o zagueiro que já atuou pelo Corinthians. E nesse jogo o Corinthians entrou com Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká, Caetano, Hugo, Breno Bidon, Ranieri, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Olha só essa dupla de zaga, Kaká e Caetano. E o jogo se arrasta 1-0, já indo pro final para acabar. E aos 41 do segundo tempo, Matheus Bidu acerta um belo chute empatando o jogo. Durante a partida teve a entrada de Pedro Raul no lugar de Caetano, Mateuzinho no lugar de Léo Maná, Mosquito no lugar de Wesley, Matheus Bidu no lugar de Hugo e Kaique no lugar de Igor Coronado. E olhando agora que tudo acabou, a gente pode ver o quanto esse time era limitado. E esse jogo termina 1-1 e o Corinthians agora está na antepenúltima posição, 18º, 9 pontos de 36 disputados. O rebaixamento agora era um risco real. 13ª rodada, derby paulista na casa do rival. E o Corinthians não podia se dar mais ao luxo de perder nenhuma partida, já que vinha de 7 jogos sem vitórias. E o Corinthians inicia esse jogo com Matheus Donelli, Hugo, Kaká, Gustavo Henrique, Léo Maná, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Igor Coronado. E durante a partida entra Ranieri no lugar de Coronado, Pedro Raul no lugar de Wesley, Matheus Bidu no lugar de Hugo, Matheus no lugar de Léo Maná. E esse jogo termina 2-0 para o Palmeiras, com direito à provocação do rival, dizendo que a farra não acabou. E também marcava o fim da linha
para Antônio Oliveira no comando técnico do Corinthians. E com essa derrota, o Corinthians vira vice-lanterna da competição na 19ª posição. E Antônio Oliveira dá adeus ao Corinthians com esses números no Brasileirão: 1 vitória, 6 empates, 6 derrotas na 19ª colocação e com 13 partidas disputadas. 14ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Vitória na Arena. Primeiro jogo do Corinthians sem seu treinador Antônio Oliveira, e quem assumiu o comando técnico foi Rafael Laruccia. E o Corinthians começa bem, com 26 minutos o Rodrigo Galo faz um golaço, só que veio Alejandro de pênalti empatar. O Corinthians sentiu o gol, Vitória tomou conta do jogo, chegando mais perto da virada do que o Corinthians marcar o segundo. E foi o que aconteceu. Alejandro novamente, aos 37 do primeiro tempo, vira o jogo para o Vitória. Mas até que aos 43 minutos o Rodrigo Garro consegue mais um gol, empatando o jogo e dando ânimo novo para o intervalo. Passa o segundo tempo, até que aos 50 do segundo tempo, Giovani faz um gol salvador. No último lance, a Fiel explode, a torcida vai à loucura, dando um alívio momentâneo ao Corinthians. Nessa partida, Rafael Laruccia tentou mudar o esquema tático, jogando no 4-1-4-1 e entrou com a seguinte formação: Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo, Ranielli, Pedro Henrique, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Entrando no decorrer do jogo, Ângelo Romero no lugar de Pedro Henrique, Matheus Araújo no lugar de Igor Coronado, Rian no lugar de Wesley, Léo Maná no lugar de Ranielli e Giovani, que entrou aos 83 no lugar de Yuri Alberto e marcou o gol da vitória. E a torcida estava vendo que o defeito era sim Antônio Oliveira, bastou uma nova formação e um ano novo para o Corinthians voltar a vencer, e agora o Corinthians tinha a segunda vitória no Brasileirão em 14 jogos. Essa vitória foi super importante para o Corinthians, porque era um confronto direto com o Vitória e o Corinthians sobe 2 posições, mas ainda continua na zona de rebaixamento. Mas agora com 12 pontos em 14 jogos. E agora com ânimo novo após uma vitória, treinador novo, uma nova formação, o Corinthians vai no 4-2-3-1 enfrentar o Cruzeiro. O Corinthians começa com Matheus Donelli, Hugo, Kaká, Félix Torres, Mateuzinho, Bidon, Ranielli, Wesley, Rodrigo Garro, Ângelo Romero e Yuri Alberto. Só que o resultado contra o Vitória foi apenas uma ilusão e o Corinthians toma 3-0 do Cruzeiro, trazendo de novo o Corinthians para uma realidade. Durante a partida, Matheus Bidu entrou no lugar de Hugo, Coronado no lugar de Yuri Alberto, Rian no lugar de Breno Bidon, Giovani no lugar de Romero e Pedro Henrique no lugar de Ranielli. E nesse tempo, a torcida já tinha perdido a paciência com o Yuri Alberto, pelo tanto de gols perdidos e por não conseguir ser efetivo no ataque. Com essa derrota, o Corinthians continua na 17ª colocação. Na 15ª colocação, o zero de rebaixamento era Corinthians 17º, 18º Grêmio, 19º Atlético Goianiense e o lanterninha era o Fluminense com 7 pontos. E o Corinthians tinha 15 partidas, 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 12 gols marcados e 20 sofridos. 16ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Vasco, Corinthians ganhando tabu de muitos anos sem perder pro Vasco, onde o Corinthians não podia estar hoje de perder mais no campeonato. E o Rafael Laruccia mantém a formação de 4-2-3-1, com Matheus Donelli, Matheus Bidu, Kaká, Félix Torres, Mateuzinho, Breno Bidon, Ranielli, Romero, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Ao decorrer do jogo, entrou Pedro Henrique no lugar de Romero, Rian no lugar de Ranielli, Pedro Raul no lugar de Yuri Alberto, Matheus Araújo no lugar de Breno Bidon e Giovani no lugar de Wesley. E essa partida terminou 2-0 para o Vasco, acabando agora com o jejum e afundando mais o Corinthians na zona de rebaixamento. E detalhe para o primeiro gol do Vasco, foi um golaço de falta, mesmo se tivesse 2 Donelli não chegava nessa bola. E foi nesse jogo que o Vasco cantou o famoso Arerê. E em 3 jogos do Laruccia, era 1 vitória e 2 derrotas. Números esses que fez o Corinthians intensificar a busca por um treinador. E a sorte do Corinthians era que a janela do meio do ano já estava se abrindo. E em meio a turbulências com o patrocinador, com bloqueio de contas, o Corinthians tinha em Fabinho Soldado a sua última esperança para tentar montar um elenco e salvar esse time do rebaixamento. Esse resultado manteve o Corinthians na 17ª colocação. E agora o Corinthians tinha o Criciúma em casa pela 17ª rodada. E em meio a tudo isso, o Corinthians tinha acabado de chegar num acordo de negociação com o goleiro Hugo Souza, que é do Flamengo e estava emprestado ao Chaves de Portugal. O Hugo Souza chegou no Corinthians com a opção de compra. E o Corinthians também tinha se acertado com o volante Alex Santana, do Atlético Paranaense. E também o Corinthians tinha acertado com Ramon Dias para ser o novo treinador. E Ramon Dias já chega fazendo algumas mudanças no time, mantendo o esquema, mas agora chegando com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo, Ranielli, Alex Santana já estreava também, Ângelo Romero, Rodrigo Garro, Wesley e Yuri Alberto. E entrando no decorrer do jogo teve Coronado no lugar de Wesley, Félix Torres no lugar de Mateuzinho, Rian no lugar de Garro e Fagner no lugar de Ângelo Romero. E as coisas que parecia que agora daria certo para o Corinthians, quando a bola rola, o cenário é totalmente diferente. Criciúma já obriga de cara a Hugo Souza a mostrar seu cartão de visita. E que belo cartão de visita, excelente defesa. E mesmo assim o Criciúma abre o placar de 1-0 ao 41 do primeiro tempo. E o ânimo até agora é o mesmo, com Antônio Oliveira,
Oliveira, o mesmo com Larrutia e agora com Ramon Dias na sua estreia. Virar o primeiro tempo perdendo a partida. Porém no segundo tempo o Corinthians vai para cima com tudo e consegue a virada com Elton Romero e também com o Kaká. Essa vitória manteve o Corinthians na 17ª colocação. O Corinthians passou muito tempo na zona de rebaixamento nessa posição, porém agora com ânimo novo. Mas esse ânimo novo não poderia ser tão levado em consideração porque com Larrutia foi a mesma coisa. Primeiro jogo todos os jogadores querem mostrar serviço. O importante aqui é que o Corinthians tinha mais 2 peças para reforçar o seu elenco. Agora o jogo era fora de casa na Fonte Nova contra o Bahia pela 18ª rodada do Brasileirão. E Ramon Dias chega já pedindo reforços para a diretoria. E o Corinthians tem um modo de contratação muito da hora. Trazer jogadores que estão sem contratos para não ter uma negociação direta com outros times e jogadores que estão dando prioridade para o Brasil. Dessa maneira, o scout do Corinthians consegue encontrar o zagueiro André Ramalho que estava no PSV. E Ramon Dias no seu segundo jogo já implementa o seu estilo, com a formação 3-4-1-2, bastante defensiva, mas o momento não era de jogar bonito, era de tentar trazer o máximo de pontos possíveis para sair dessa situação. O Corinthians começa o jogo com Hugo Souza, Kaká, André Ramalho. Ramon Dias não dá descanso. O cara chega, tá pronto pra jogar, ele escala logo. Félix Torres, Hugo jogando de ala, Rian, Alex Santana, Mateuzinho também de ala, Rodrigo Garro, meia central, Yuri Alberto e Elton Romero. E o Corinthians consegue vencer essa partida por 1-0, gol de Romero. Mas o destaque do jogo foi o Hugo Souza que salvou o Corinthians em diversas oportunidades. E o Corinthians consegue um alívio momentâneo ao sair da 17ª para a 16ª colocação. O Corinthians agora tem 18 pontos em 18 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 15 gols marcados, 23 sofridos. E agora o Corinthians tinha pela frente o Grêmio no último jogo do primeiro turno. O Corinthians disse que tinha anunciado mais um reforço, que era o Charles, vindo do Midlands, e logo ficou disponível para jogo. E jogando em casa o Corinthians manteve a formação de 3 zagueiros, com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Rian, Hugo, Rodrigo Garro de meio central, jogou muito o Rodrigo Garro nessa partida, Elton Romero e Yuri Alberto. Durante a partida ele teve a entrada de Charles, que não convenceu muito na sua estreia, entrou no lugar de Mateuzinho, Igor Coronado entrou no lugar de Rian, Pedro Raul entrou no lugar de Yuri Alberto, Wesley no lugar de Romero e Pedro Henrique no lugar de Ranieri. Com 2 minutos de jogo, o Grêmio abre o placar. Meio cenário do jogo contra o Criciúma, mas aos 25 de pênalti, Yuri Alberto empata a partida. Aos 76 minutos, Vila Sante amplia o placar para o Grêmio 2-1, mas aos 43 do segundo tempo, Rodrigo Garro faz um belo gol de empate, terminando a partida em 2-2. E Ramon Dias agora tinha 7 pontos de 9 disputados. Em 3 jogos conseguiu superar Antônio Oliveira, também superar o interino Larrutia. E o Corinthians termina o primeiro turno na 15ª colocação, com 19 pontos, 17 gols marcados, 25 gols sofridos e a 2 pontos da zona de rebaixamento. É muito notável a evolução do Corinthians, mas não era o suficiente para dar o alívio necessário para o time jogar o segundo turno. E agora ia começar o segundo turno do embalado Corinthians de Ramon Dias, que até o momento já tinha ganhado 4 reforços: Hugo Souza para o gol, o volante Alex Santana, o volante Charles e o centroavante Héctor Hernandes. Já que o Yuri Alberto estava vivendo uma fase terrível, Pedro Raul não se mostrou jogador para o Corinthians e agora havia no espanhol a esperança de gols corintianos. E o jogo que abriria o segundo turno era o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. E o Corinthians vai no esquema 3-4-1-2 com a seguinte formação: Hugo Souza, Félix Torres, Ranieri, André Ramalho, Hugo, Rian Gustavo, Alex Santana, Fagner, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Elton Romero. Durante a partida veio a entrada de Charles no lugar de Rian, Coronado no lugar de Garro, Wesley no lugar de Romero, Mateuzinho no lugar de Fagner e Pedro Raul no lugar de Ranieri. Esse jogo foi importante para o Yuri Alberto, que depois de muito tempo voltou a marcar, porém o Corinthians perdeu essa partida por 2-1, 2 gols de pênalti de Hulk. Resultado aceitável por ser uma partida disputada. O Corinthians permanece com 19 pontos, cai numa posição na tabela e a 1 ponto do primeiro zona de rebaixamento, que era o Grêmio. Mas o Corinthians agora tinha uma bela chance de recuperação, pois jogava em casa contra o Juventude. Porém o time começou a repetir os erros do passado e com 4 minutos, Alan Ruschel abre o placar para o Juventude. E essa partida ficou marcada, pois foi aquele jogo onde tiveram 2 jogadores do Juventude expulsos. E mesmo assim, o jogo terminou 1-1, com o Corinthians não conseguindo vencer o jogo com 2 jogadores a mais. O Corinthians que entrou nessa partida com Hugo Souza, Wagner, André Ramalho, Félix Torres, Hugo, Ranieri, Alex Santana, Igor Coronado, Rodrigo Garro, Wesley e Giovani. Durante a partida entrou Pedro Henrique no lugar de Ranieri, Pedro Raul no lugar de Hugo, Breno Bidô no lugar de Alex Santana, Guilherme Biro no lugar de Giovani. E mesmo assim não foi suficiente para reverter o placar. E com esse empate, o Corinthians entra na zona de rebaixamento, agora na 18ª colocação. E Ramon Dias já está a 3 jogos sem vitórias. O Corinthians era um time que não fazia muitos gols por conta dos seus atacantes. O Yuri Alberto estava amargando uma fase terrível, Héctor Hernandes não mostrou a que veio e Pedro Raul nem era para estar no Corinthians. E o Corinthians encontra uma oportunidade de negócio em Thales Magno, jogador do New York City, e o Corinthians tenta
tentou uma contratação por empréstimo, até que conseguiu, e agora Thales Magno é mais um reforço para o Corinthians, para tentar acabar de vez com a seca no ataque. E não adiantava só falar também de Yuri Alberto e Pedro Raul Neneca, pois tinha ainda Pedro Henrique, Romero, Wesley e Giovani. E mesmo assim, o time não conseguia marcar gols. E agora a partida é contra o Bragantino em casa, para tentar sair da zona de rebaixamento. E Ramon Dias muda a formação para esse jogo, entra no 4-4-2 com a seguinte escalação: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká, Hugo, Breno Bidon, Ranieri, Rian, Rodrigo Garro, Ângelo Romero e Pedro Henrique. E ainda veio durante a partida entrar Mateuzinho no lugar de Fagner, Giovani no lugar de Breno Bidon, Wesley no lugar de Pedro Henrique, Pedro Raul no lugar de Ranieri. E teria um estreante também, Thales Magno entrava no lugar de Ângelo Romero. Mas quem começou na frente desse jogo foi o Bragantino, com 39 minutos com gol de Elinho, e o Corinthians virava mais uma vez o primeiro tempo perdendo a partida. Até que nos 49 do segundo tempo, o estreante Thales Magno vai ser o primeiro gol com a camisa do Corinthians, empatando o jogo. Jogo esse que terminou 1-1. Com esse resultado, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 21 pontos, e o trabalho de Ramon Dias já começa a ser questionado. Na 23ª rodada, o Corinthians viajava para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, confronto direto na briga contra o rebaixamento. Uma vitória seria muito importante, empate ou derrota seria inaceitável. E Ramon Dias adota uma cautela defensiva, indo para esse jogo no esquema 3-4-2-1, 3 zagueiros laterais de ala que compõem a defesa, com a seguinte escalação: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Rian, Charles, Mateuzinho, Thales Magno, ganhou a vaga de titular para esse jogo, Rodrigo Garro e Pedro Raul. Ao decorrer da partida entrou Giovani no lugar de Thales Magno, Wesley no lugar de Garro, Pedro Henrique no lugar de Pedro Raul, Hugo no lugar de Matheus Bidu e Igor Coronado no lugar de Félix Torres. O Corinthians ainda conseguiu marcar nesse jogo com Charles, porém estava impedido, e o jogo terminou empatado em 0-0. E com esse empate, o Corinthians continua na 18ª colocação, agora com 22 pontos, atingindo a marca de 3 empates seguidos e 6 jogos sem vitórias. Na 24ª rodada, o Corinthians viaja para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Ramon Dias entra com a formação 3-4-2-1 ou 3-4-3 se preferir, com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Mateuzinho, Charles, Rian, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Nesse jogo, continuou sinais claros de recuperação. Ramon Dias estava dando já uma cara para esse time, o padrão de jogo, mas não foi o suficiente. O Corinthians perdeu esse jogo por 1-0. Os jogadores que entraram durante a partida foi Igor Coronado no lugar de Thales Magno, Ranieri no lugar de Rian, Yuri Alberto no lugar de Pedro Raul, Ângelo Romero, Félix Torres, Giovani no lugar de Charles e Yuri Alberto no lugar de Pedro Raul. Yuri Alberto já tinha perdido de vez a titularidade do time, mas mesmo Yuri Alberto na péssima fase, Pedro Raul não conseguiu se consolidar, nem muito menos o Eco, que estava machucado. E a situação do Corinthians começa a ficar desesperadora, porque agora o Corinthians está na 18ª colocação com 22 pontos, a 5 pontos do primeiro fora da zona de abaixamento, que era o Fluminense com 27. E o próximo confronto era contra o Flamengo. Em meio à crise e rompimentos com o patrocinador das Master, a nova patrocinadora Esportes da Sorte disponibilizava de um aporte financeiro do Corinthians para contratações. E Ramon Dias já tinha priorizado um atacante. Foi ventilado nomes como Arthur Cabral, Alex Assi, Mário Balotelli, alguns até longe da realidade. E a realidade no momento era a 25ª rodada contra o Flamengo em casa. Corinthians com 5 pontos atrás do primeiro fora do rebaixamento não podia se dar o luxo de empatar com o Flamengo de Tite, que já não vinha tão bem também no campeonato. E em meio a tudo isso, o Corinthians ganha mais um reforço para a temporada. Volante venezuelano José Martínez, titular da sua seleção, a qual o Philadelphia Union não renovou seu contrato. E você já sabe como é Ramon, né? Tá contratado, tá disponível, já vai para jogo. O Corinthians entrou no esquema 3-4-3, com a seguinte escalação: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Fagner, José Martínez, Charles e Matheus Bidu, Hector Hernandes, Thales Magno e Rodrigo Garro jogando de falso 9. Por 7 minutos, Hector Hernandes se machuca e Yuri Alberto entra na partida. Partida essa que entraria ainda Ângelo Romero no lugar de Thales Magno, Ranieri no lugar de Martínez e Rian no lugar de Fagner. E o Corinthians vence essa partida por 2-1 com gols de Thales Magno e Romero. Um belo reencontro de Tite com a fiel torcida. Essa vitória não tirou a gente da zona de rebaixamento, mas subimos uma posição, agora para a 17ª e a 2 pontos do primeiro fora da zona. E após essa vitória só veio notícias boas. O Corinthians tinha acabado de fechar a contratação do holandês Memphis Depay. Um sonho que era impossível aconteceu. Fabinho Soldado conseguiu convencer o segundo maior artilheiro da seleção holandesa a vir jogar no clube com bastidores conturbados e brigando contra o rebaixamento. Estava aos antes torcer para dar errado, porque se desse certo também, o Corinthians não ia cair. Em meio a essa contratação bombástica, o Corinthians traz mais uma contratação, a de André Carrillo. Chegou sem muito alarde, pois a contratação de Depay ofuscou, mas também é um nome de bastante impacto. O all-in do Corinthians
foi em Memphis Depay. O Corinthians apostou tudo nesse jogador e agora só o tempo diria se valia a pena ou não. Com o contrato de risco, que em caso de rebaixamento, Memphis poderia rescindir seu contrato amigavelmente, restava agora Ramon Dias fazer esse time jogar, pois peças ele tinha na mão. 26ª partida do Brasileirão, Corinthians e Botafogo. O Corinthians agora enfrentava nada mais nada menos que o líder do campeonato, mas o Corinthians não podia escolher quem enfrentar. Independente de que fosse, o Corinthians teria que buscar a vitória se quisesse sair dessa situação. Ainda sem Memphis Depay, fora de forma, mas com André Carrillo, o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Caetano, Gustavo Henrique e André Ramalho, Matheus Bidu, Ranieri, José Martinez, Rodrigo Garro, Thales Magno e Ian Romero. Ao decorrer do jogo, Breno Bidon no lugar de Thales Magno, Hector Hernandes no lugar de Caetano, Carrillo fez sua estreia no lugar de Ranieri, Igor Coronel no lugar de José Martinez e Pedro Raul no lugar de Ian Romero. Foi uma partida bonita de se assistir, dois times indo pra cima, porém o Corinthians perdeu essa partida por 2-1, mas o que deixou a torcida do Corinthians irritada com esse jogo foi que, apesar da derrota por 2-1, o Corinthians desperdiçou um pênalti com o Romero. E a raiva da torcida não foi porque perdeu o pênalti, mas sim com a displicência que o Romero bateu. O time brigando contra o rebaixamento, ainda em crise, e Romero querendo inventar moda. E o Corinthians agora é o 18º colocado com 25 pontos, a 3 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. E o campeonato estava se afunilando, entrando sua reta final, e agora era a 27ª rodada contra o Atlético Goianiense em casa. A partida perfeita para começar uma recuperação e também para a estreia de Memphis Depay. Como sempre, o jogo começa nervoso para o Corinthians, jogo pegada, a torcida preocupada achando que deu ia dar, o Corinthians não podia abaixo dar o luxo de perder pontos em casa, e Ramon Dias entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, Charles, José Martinez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Ian Romero e Yuri Alberto. E o Corinthians vence essa partida por 3-0. 2 gols de Romero e 1 de Rodrigo Garro. E viu aos 67 minutos Memphis Depay estrear com a camisa do Corinthians, entrando no lugar de Yuri Alberto. Também entrou Coronado na vaga de Breno Bidon, Carrillo no lugar de Charles, Hector Hernandes no lugar de Romero e Thales Magno no lugar de Rodrigo Garro. Uma vitória convincente, a estreia de Memphis Depay, camisa do Corinthians. Jogo esse que vimos praticamente todos os reforços em ação: Thales Magno, Hector Hernandes, André Carrillo, Depay, José Martinez, Charles. Então agora a virada de chave tinha que acontecer. E agora o Corinthians ia para a 28ª rodada, um clássico contra o São Paulo. O jogo era em Brasília, pois o São Paulo tinha vendido o mando de campo e era jogo para jogar bem, vencer e começar uma arrancada. E o Corinthians começa esse jogo com Hugo, Matheus Bidu, Kaká, André Ramalho, Fagner, Breno Bidon, José Martinez, Charles, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Ian Romero. E o jogo começa tenso, pegado, até que o nosso açougueiro Fagner, displicente como sempre, irresponsável, comete um pênalti em cima de Caleri e ainda é expulso, pois já tinha cartão amarelo. Time nessa situação, os jogadores não conseguem ter cabeça fria e o André Ramalho também é expulso após dar uma cotovelada no jogador São Paulino. E agora o Corinthians com 2 a menos, perdido em campo e tomando 2-0. E Ramon Dias faz a seguinte mudança: Félix Torres na vaga de Bidu, Carrillo no lugar de Martinez, Coronado no lugar de Bidon, Gustavo Henrique no lugar de Charles, e aqui já foi insanidade do Ramon Dias: Memphis Depay no lugar de Rodrigo Garro. Time com 2 a menos, sem um meio armador, Memphis Depay sem ritmo de jogo, mesmo quando com 2 a menos, quando jogou bem, diminuiu o placar com o Yuri Alberto e foi pra cima, martelando, quase chegando ao empate. Mas como estava faltando 2 jogadores, no contra-ataque mortal, André Silva deu números finais à partida. E o Corinthians perde o clássico por 3-1 e sem 2 jogadores para a próxima partida. E agora o Corinthians está na 18ª colocação com 28 pontos, a 2 pontos do agora Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento. E a 29ª partida seria contra o embaladíssimo Internacional. Nos últimos 10 jogos de Ramon Dias, foram 4 empates, 4 derrotas e 2 vitórias. E a partida contra o Inter seria a última antes da parada para a data FIFA. Se vencesse pelos confrontos, o Corinthians sairia da zona de rebaixamento. E Ramon Dias entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, José Martinez, André Carrillo, Rodrigo Garro, Breno Bidon. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. A primeira vez que a gente pode ver essa dupla em ação, jogando desde o começo. E também é o jogo da virada de chave do Yuri Alberto. E no belo passe de Memphis Depay para Yuri Alberto, o Corinthians faz 1-0 com 3 minutos de jogo. Aí a euforia tomou conta da torcida, porque aí já deu pra ver que Memphis Depay era um jogador diferenciado. Porém, Ramon Dias baixou muito as linhas do Corinthians quando recuou muito e o Internacional foi pra cima. E aos 17 minutos conseguiram o empate com o Bernabé. Até que surge um pênalti para o Corinthians. Yuri Alberto pega e marca pela
pela segunda vez contra o Internacional. Esse resultado estava colocando a gente fora da zona de rebaixamento, agora teria tempo para descanso para a data FIFA, só que aos 49 do segundo tempo, num escanteio para o Internacional, o Corinthians toma um gol de letra no último lance e o jogo acaba 2-2. E o clima na arquibancada e dentro do gramado é de velório. O abatimento tomou conta dos jogadores, comissão técnica e para muitos aquele era o jogo que derrubaria o Corinthians. E por ficar um tempo sem futebol, a mídia ia cair em cima do Corinthians, falando sobre probabilidade de queda, falando sobre os campeonatos que o Corinthians disputaria em 2025, sobre uma possível saída de Memphis Depay pela queda para a segunda divisão e sem nem jogar a Copa do Brasil. Esse jogo ainda entrou Charles no lugar de Carrillo, Hugo no lugar de Bidu, Coronado no lugar de Depay, Félix Torres no lugar de Breno Bidon e Ranieri no lugar de José Martínez. E o Corinthians continuava na 18ª colocação com 29 pontos, a 4 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento e agora restando apenas 9 partidas para acabar o campeonato. O Corinthians teria que fazer 15 pontos, ou seja, 5 vitórias em 9 jogos. Se em 29 jogos o Corinthians ganhou apenas 6, como o Corinthians ganharia 5 de 9 disputados? 5 vitórias em 9 jogos. Para muitos, um feito impossível de se alcançar. E Ramon Dias mexeu com a cabeça desses jogadores, lembrando de um passo de cada vez. E o próximo confronto era a 30ª rodada contra o Atlético Paranaense, na Arena Corinthians. E para esse jogo, o Corinthians entra com o que tem de melhor: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay. E com 5 minutos de jogo, Mateuzinho faz um golaço para o Corinthians e a Fiel explode. Com 18 minutos, o Corinthians amplia o marcador com Kaká marcando novamente contra o seu ex-clube. Aí a Fiel foi a loucura, pois jogando bem 2-0 em casa, agora era só não recuar, mas o Corinthians recuou. E aos 30 minutos, Nicão diminui a partida. E aos 39, Eric empata para o Atlético Paranaense. E aquele filme volta a se repetir na cabeça do corintiano. O fantasma do rebaixamento voltava a assolar esse time. Todo mundo torcendo para acabar logo o primeiro tempo, para Ramon Dias consertar esse time que destabilizou muito depois que tomou um empate. E na volta para o segundo tempo, Memphis Depay sofre uma falta, ele mesmo pega e marca o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Depois desse gol, o Corinthians toma controle do jogo e da situação de novo. E aos 66, Rodrigo Garro faz 4-2 para o Corinthians. Faltava o do protagonista. E aos 78 saiu o gol de Yuri Alberto e o Corinthians vence essa partida por 5-2. A euforia tomou conta de novo de todo mundo e foi aí que criou-se uma conexão jogadores-torcida ao comemorar juntos essa primeira vitória da arrancada. Essa primeira vitória de 5 que o Corinthians precisava. Esse resultado mantinha o Corinthians na 18ª colocação com 32 pontos, mas agora não podia tanto olhar para o adversário, já que tinha um limite de vitórias a ser alcançada. 31ª rodada, Corinthians e Cuiabá. Cuiabá afundado na zona de rebaixamento, o Corinthians vê aí mais uma chance de emplacar a segunda vitória das 5 necessárias. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Kaká, Félix Torres, Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, Alex Santana, Igor Coronado, Thales Magno, Memphis Depay. O jogo é muito pegado, jogo trucado, Cuiabá não saía tanto para o jogo, o Corinthians com dificuldade de filtrar as linhas, até com a jogada de Thales Magno o Corinthians consegue um pênalti. E Memphis Depay assume a responsabilidade, pega a bola e cobra o pênalti, marcando o seu segundo gol com a camisa do Corinthians e abrindo o placar do jogo. Não teve aquela comemoração efusiva por parte do craque, os meus veio falar depois que tava muito calor. E durante a partida o Corinthians viu a entrada de Charles no lugar de Bidon, Carrillo no lugar de Alex Santana, André Ramalho no lugar de Kaká, Rodrigo Garro no lugar de Coronado e Angel Romero no lugar de Ranieri. E com essa vitória o Corinthians saía da zona de rebaixamento. Agora é o 16º colocado com 35 pontos. Agora faltava 3 vitórias em 7 jogos. Agora viria o teste de fogo para esse elenco. A 32ª rodada era um derby contra o Palmeiras em casa. Palmeiras brigando pela liderança do Brasileirão e o Corinthians para se afastar de vez da zona de rebaixamento. E para o clássico, o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres, Mateuzinho, José Martínez, Alex Santana e Hugo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Palmeiras estava em cima com as melhores chances até então, até que surge algo inusitado: uma cabeça de porco é jogada no gramado. E essa ação parece que causou uma reação nos jogadores e o Corinthians começou a jogar. E aos 41 minutos do primeiro tempo, com uma boa jogada de Bidu cruzada na área, o erro de
Caio Paulista, a bola sobra no pé de Mateuzinho, que corta o marcador e rola pra Garro fazer um golaço, batendo no canto esquerdo rasteiro do Everton, fazendo 1 a 0 para o Corinthians e a torcida vai abaixo. E o segundo tempo começa, Corinthians em cima e aos 56 minutos, numa bola lançada de Garro despretensiosa, Yuri Alberto acredita, vai até o final e tem uma saída errada de Everton e o Corinthians faz 2 a 0. Durante a partida ainda vem a entrada de Raniel no lugar de André Ramalho, Carrillo no lugar de Alex Santana, Breno Bidon no lugar de Depay, Bidu no lugar de Hugo e Romero no lugar de Yuri Alberto. E com gritos de olé, o Corinthians vence o jogo por 2 a 0. E o Corinthians dispara na tabela para a 13ª colocação, agora com 38 pontos, abrindo 3 da zona do rebaixamento. Em paralelo a tudo isso, atrapalha o Palmeiras na briga pelo título. Agora o Corinthians precisava de 2 vitórias em 6 jogos. Vindo de 3 vitórias seguidas, agora no confronto para se consagrar e se afastar mais ainda da zona de rebaixamento, um confronto direto contra o Vitória, pela 33ª rodada. E os dois times com campanhas idênticas até então. Começa o jogo, o Corinthians muito bem na partida, mas aos 9 minutos, Hugo Souza comete uma falha e entrega a bola nos pés de Alejandro. E o Vitória abre 1 a 0. Uma cena rara de ver Hugo Souza falhando, mas acontece. Seria bom para ver como o Corinthians se comportaria depois disso. E o Corinthians foi para cima e aos 24 minutos do meu tempo, o protagonista Yuri Alberto empata para o Corinthians. E depois vestiário empatando, que não seria um mau resultado fora de casa, Vitória embalado, mas o time que estava com a sessão meteórica vai para cima e aos 69, numa bela assistência de Garro, Memphis Depay vira o jogo para o Corinthians e marca seu terceiro gol com a camisa do Coringão. Para esse jogo, o Corinthians entrou com Hugo, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fagner, André Carrillo, Raniel, José Martinez, Rodrigo Garro, que jogou demais esse jogo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Durante o jogo entrou Breno Bidon no lugar de Martinez, Coronado no lugar de Carrillo, Alex Santana no lugar de Raniel, Thales Magno no lugar de Depay e Romero no lugar de Yuri Alberto. E o Corinthians sobe para a 11ª colocação agora com 41 pontos. E o que falar dessa arrancada, meus amigos? 4 vitórias em 4 jogos. E agora abrindo 4 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians agora precisaria de uma vitória em 5 jogos para escapar. E o time que estava cotado para cair agora vê a possibilidade de disputar a Copa do Brasil. Algo que era impossível de se pensar para um time afundado na zona de rebaixamento, porque a posição de corte para a Copa do Brasil era a 9ª colocação. Só que o Corinthians já está na 11ª e a 2 pontos dessa posição. O confronto agora é contra o Cruzeiro, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. E esse jogo aconteceu numa quarta-feira às 11 horas da manhã. E era a vitória que faltava para escapar de vez da zona de rebaixamento. E o Corinthians entra com a seguinte formação: Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrillo, Raniel, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. E aos 11 minutos de jogo, Memphis Depay marca um golaço para o Corinthians. 5 minutos depois, Yuri Alberto amplia o marcador. E o Corinthians vai para cima com tudo, buscando mesmo uma goleada, uma vitória convincente contra o Cruzeiro, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians tomou um gol de um chute despretensioso de Kaique, que foi desviado e enganou o goleiro Hugo Souza. Mesmo assim, o Corinthians continuou em cima, martelando, e o jogo terminou 2 a 1 para o Corinthians. Detalhe para esse jogo é que Cássio estava disponível, só que tremeu para Fiel. E a 5ª vitória chegou, e o time que tinha 79% de chance de rebaixamento se livrou de vez da 2ª divisão. Agora é hora de alcançar voos maiores. Durante essa partida ainda havia a entrada de Thales Magno no lugar de Yuri Alberto, Alex Santana no lugar de Raniel, Igor Coronado no lugar de Breno Bidon, Charles no lugar de Carrillo e Pedro Raul no lugar de Memphis Depay. E agora a 35ª rodada contra o Vasco, a gente entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, André Carrillo, Raniel e Breno Bidon, Rodrigo Garro, Ângelo Romero e Thales Magno. Memphis Depay não pôde jogar esse jogo por tomar o 3º cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro. Durante a partida entrou Igor Coronado no lugar de Carrillo, Pedro Henrique no lugar de Romero, Pedro Raul no lugar de Thales Magno, Alex Santana no lugar de Raniel e Charles no lugar de Rodrigo Garro. E meus amigos, o que o Corinthians fez com o Vasco nessa partida foi brincadeira, uma humilhação total. Com 11 minutos, Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça. Aos 15 minutos, Rodrigo Garro ampliou e aos 24, Rodrigo Garro fez mais um, fazendo 3 a 0 com 24 minutos de jogo. Um jogo que poderia ser uma goleada histórica, porque o Corinthians continuou em cima, amassando o Vasco, e em uma jogada pela esquerda, Puma Rodrigues diminui para o Vasco. E o jogo termina 3 a 1 para o Corinthians. Canta agora, Vasquinho, o teu arerê. E o Corinthians continua na 9ª colocação, agora com 47 pontos, afastando de vez qualquer risco de rebaixamento. E embalando a 6ª vitória seguida. Pela 36ª rodada, o Corinthians enfrentaria o Criciúma, e nesse jogo que estava valendo era uma classificação para a Copa do Brasil. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Breno Bidon, Raniel, André Carrillo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Corinthians em cima, como sempre, martelando, mas é o Criciúma quem abre o placar com Bolacier aos 30 minutos do primeiro tempo. E 8 minutos depois, numa dormida da nossa defesa, o mesmo Bolacier faz 2 a 0 para o Criciúma. O time entrou totalmente desligado, já tinha se livrado no rebaixamento e
não tinha mais ambição, era o que parecia. Mas na volta do intervalo, o Corinthians veio avassalador. Em cima, martelando até que numa jogada errada, Rodrigo Galo recupera a bola e diminui para o Corinthians. 3 minutos depois, Matheus Bidu acerta um belo chute, empatando o jogo. Em 83, Yuri Alberto recebe um passe de Romero. E aos 90, mais um passe de Romero para Yuri Alberto, que dá números final da partida. O Corinthians vence por 4-2 e agora está garantido na Copa do Brasil 2025. Corinthians que deve nesse jogo tratar de Magno no lugar de Ranieri, Alex Santana no lugar de Carrillo, José Martins no lugar de Bidon, Hugo no lugar de Matheus Bidu e Depay saiu para a entrada de Romero. Romero esse que deu 2 assistências para Yuri Alberto. E agora o Corinthians era o 8º colocado com 50 pontos, mais que garantido na Copa do Brasil, e bastava uma vitória simples em 2 jogos para conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América. O time que precisava de 5 vitórias em 9 jogos, agora tem 7 vitórias em 7 jogos. 37ª rodada, Corinthians e Bahia na Arena Corinthians. Corinthians precisa de 1 ponto para garantir a vaga na Libertadores. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrillo, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Galo, Yuri Alberto e Memphis Depay. E só confirmando a boa fase, o Corinthians vai para cima do Bahia desde o início. E com 12 minutos, Memphis Depay abre o placar para o Corinthians. O Bahia não consegue jogar esse jogo, o meio de campo do Corinthians estava muito compacto. E aos 43 do meio tempo, Yuri Alberto amplia o marcador. E o Corinthians vai para o intervalo ganhando de 2-0. A gente vai entrar nesse jogo ainda de Coronel no lugar de Breno Bidon, Alex Santana no lugar de Carrillo, Romero no lugar de Yuri Alberto, Martin no lugar de Ranieri, Magno no lugar de Garro. Até que aos 61 minutos, um escanteio curto com Memphis Depay, o mesmo só por uma falta, ele mesmo pega para bater. E Memphis Depay acerta um belo chute, fazendo seu segundo gol na partida e abrindo 3-0 no placar. E o jogo que caberia muito mais gols, quando a gente continuou em cima, termina 3-0 e agora com a vaga garantida na Libertadores da América. E o último jogo em casa foi uma festa da torcida jogadores. Jogo esse que poderia marcar também a despedida de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians jogando na arena. Agora restava o último jogo da temporada contra o Grêmio para embalar uma sequência de 10 jogos invictos, sendo 9 vitórias em 9 jogos, e embalando quem sabe a 9ª vitória seguida. E agora chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio, sem muita coisa em jogo, mas tinha algo especial para o Yuri Alberto, que tinha 30 gols na temporada, igualado com Pedro. Se o Yuri Alberto marcasse mais um gol, seria o artilheiro do Brasil no ano, e brigando também pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Kaká, André Ramalho e Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, André Carrillo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Até que acontece um pênalti para o Corinthians. Memphis Depay já pega a bola e passa para Yuri Alberto. E em paralelo a isso, Alejandro já tinha feito gol em cima do Flamengo e ultrapassado Yuri Alberto na artilharia do Campeonato Brasileiro. E em meio a essa responsabilidade, Yuri Alberto bate e marca para o Corinthians e se iguala com Alejandro na artilharia e se torna também o goleador do Brasil no ano com 31 gols. Grêmio tentando fechar bonito na despedida do seu ídolo Jeromel, mas foi o Corinthians que ampliou o placar com 88 minutos com gol de Charles de cabeça, assistência de Romero. E para fechar o ano, para fechar bonito, Memphis Depay faz um golaço de bicicleta e dando números finais da partida, 3-0 para o Corinthians na casa do Grêmio. Melhor jeito de fechar a temporada: gol de bicicleta, artilheiro do ano, artilheiro do Brasileirão, classificado para a Copa do Brasil e classificado para a Libertadores da América. E essa foi a retrospectiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Em 2025 tem muito mais.